Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do podcast do Sebrae, e dessa vez numa edição especial que está sendo realizada e gravada aqui no Sebrae Summit 2024. Estamos aqui com uma sumidade, o cara é apresentador, o cara é uma máquina da tecnologia disruptiva, Gil Jardelli. Gil, 20 anos de experiência, né? Apresentador do programa O Imponderável na Record News, é escritor, é palestrante. Arruma tempo aonde para tanta coisa? Essa gestão do... Primeiro, uma honra estar aqui. Muito obrigado, meu amigo. E, aliás, falar do evento que as pessoas não estão vendo, né? Vão escutar depois, mas que evento bonito. Fui recebido com uma música aqui e casa lotada. Parabéns. Valeu, obrigado. O tempo é esse, o tempo é prioridade. Ter o tempo todo dia para estudar um pouquinho, para descobrir esse mundo fantástico e viajar esse Brasil. Para entender tudo essas tecnologias e oportunidades, tem que ter tempo para estudar. O estudar... Você é um professor. Conta aí um pouquinho aí, essa sua jornada de professor também de MBA. Na verdade, a jornada de professor é uma história bem bacana, porque eu comecei ainda na faculdade como professor voluntário para crianças, né, para um orfanato, e ensinando arte. Ah, legal. E aí, na hora ali, o ofício, o professor me pegou mesmo, e eu até montei empresas, tenho empresas até hoje, montei startups, mas eu nunca quis me desconectar de dar aulas. Então, comecei ali com aquele... Hoje eu até tenho alguns amigos daquela época, que hoje já estão adultos e que me agradecem até hoje. E agora, dando aula nos pós-MBAs, dou hoje aula na Fundação Dom Cabral, no Einstein. É bem bacana essa... As pessoas não sabem, mas dar aula, você aprende mais do que compartilha. É verdade, é verdade. Já fui professor, já tive desse lado, e você aprende muito, aprende bastante. Mas, Gil... você é um grande parceiro já do Sebrae de alguma data aí, né? Trazendo tecnologias disruptivas para o nosso público, para o nosso cliente. E aí a gente fica meio tonto com a quantidade de tecnologias disponibilizadas. E você é um cara que coloca para a gente de uma forma muito fácil. Olhando para essas tecnologias disruptivas que tem aí, né? Quais são aquelas que são mais acessíveis e que têm maior potencial de transformação, sobretudo quando olha para o cliente Sebrae, que é aquele cliente que é de micro e pequeno negócio, que tem o desafio de cuidar da venda, cuidar do pagamento, cuidar da compra, enfim, como é que ele pode se aproveitar disso? E que tecnologia emergente aí diz assim, essa aqui é para você usar agora, não é nem amanhã? Eu acho que antes de falar de tecnologia... Uma das coisas que eu passei para o nosso público é que as pessoas agora não querem só produtos e serviços. Boa. Elas querem experiências e espetáculos. Isso. E ali a gente viu assim, como em cada área que estava ali, cada empreendedor, micro, pequeno, ele pode vender uma experiência diferenciada. E é como essa sala aqui de makers. Como que eu posso fazer para que os nossos empreendedores que vêm visitar o Sebrae tenham uma experiência de olhar a tecnologia? Então, a primeira tecnologia ela não é ligada a bytes, ela é ligada a seres humanos. A gente ficou muito conectado com os nossos celulares e agora a gente está faltando essa conversa de olho no olho. Então não importa se você tem uma loja, se você trabalha no turismo, se você está montando, como o nosso apresentador que tem ali na área de restaurantes, a experiência, não é só o bom alimento. Isso é importante. E como tecnologia, eu acho que como uma capital nossa ensolarada, ela pode ser um dos grandes centros da nova saúde. E a saúde ela precisa inicialmente de pesquisas que é muito investimento, mas depois ela traz para o micro e pequeno criar esses centros médicos, esses centros... e as pessoas, quando vêm para um lugar ensolarado como esse do mundo inteiro, falam, puxa, esse é o lugar que eu queria passar. Já que a gente vai viver mais de 100 anos, vamos escolher um lugar ensolarado como Maceió, né? Opa, já estou contando aqui o tempo. É fato, e você faz uma fala que eu também acredito muito, de que a tecnologia não é o fim em si mesmo. E é importante manter as relações nas pessoas, né? E até porque, assim, inovação e tecnologia não vem de máquina, ela vem de pessoas, vem de gente sempre, né? Nós chegamos aqui... Não porque as tecnologias evoluíram sozinhas, mas porque nós, enquanto humanos, fomos aperfeiçoando esse processo.
Mas muitas vezes as pessoas querem colocar, as empresas, né, querem colocar a tecnologia acima de tudo e simplificar a experiência do cliente. Esse é o maior erro, não? É o maior erro. Eu não sei, eu acho que você deve ter essas mesmas experiências. Os chatbots de grandes empresas. Não, Eles não conseguem me responder. Acho que agora a Icatu Seguros, ela lançou uma inteligência artificial para fazer a cotação de seguros, diminuindo o tempo de cotação de 5 minutos para 40 segundos. E aí eu fiquei me perguntando, e funciona? Mas será que para você escolher um seguro tão importante de algo da sua casa, do seu carro, você quer só 40 segundos? As pessoas querem tirar dúvidas, né? Eu acho que a gente está faltando, eu acho que alguns atendimentos, especialmente para gerações mais novas, eles querem o digital, mas na hora de fechar eles também querem esse contato humano. Por isso que eu falei lá rapidamente na apresentação que sai o B2B, sai o B2C, entra o human to human, que seria o ser humano no centro de tudo. E para nós brasileiros isso é uma grande vantagem, porque nós sempre fomos muito acolhedores, relacionais, sempre foi relacionais. É. E eu acho que a gente está vivendo uma boa maneira de... A última vez que eu vim aqui para Maceió, eu fui fazer um passeio turístico e o que faz a diferença é você ter esse contato realmente. Não é só ver o passeio turístico, é ter uma pessoa ali que te explica, te conta a história. Então as histórias, elas sempre serão fantásticas nesse mundo de muita tecnologia. Como que as pequenas empresas elas têm que se preparar para esse futuro? Que ontem a Daniela Kleiman, ela até falou para a gente assim, eu até disse para ela, eu digo, Daniela, inclusive você pode acessar depois no link que nós vamos colocar aqui, o podcast que nós gravamos com ela, em que nós falamos exatamente esse ponto de que o futuro ele já não é mais um futuro de 5, 10 anos, né? E é um futuro de 5, 10 minutos, ele é já. Como que os pequenos negócios têm que se preparar para esse futuro? O futuro já chegou, só está mal distribuído, mas ele já está entre nós. Então, primeiro estudar todos os dias. Antes eram só os professores, mas eu sei que a gente tem aquele conceito do empreendedor bonsai, que ele é uma pessoa só, né? O microempreendedor tem que pagar a conta, lançar, vender, mas ele tem que separar pelo menos 15 minutos por dia para estudar. E o outro conceito é experimentar. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Eu fiz uma curadoria de 70 ferramentas gratuitas de inteligência artificial, que vão desde você poder montar uma boa apresentação para um pitch, para um investidor, até para você pensar no seu fluxo de caixa, até para você fazer um vídeo. Então, a gente vive uma era de prosperidade muito grande. E experimente, pega essas ferramentas gratuitas, abra um bom vinho e vai experimentando e vendo o que você traz para o seu dia a dia. Por isso que tem 70 em 5 categorias, porque cada um vai usar de um jeito. Eu acho que talvez assim, a maioria dos pequenos negócios sofre de uma patologia que é achar que o empreendedor tem que cuidar de tudo. Não, hoje a gente já tem ferramentas suficientes, simples, que podem facilitar o dia a dia do pequeno empresário. Mas parece que a gente tem uma cultura de não querer se organizar, né? Parece que isso continua sendo uma deficiência permanente nos pequenos negócios. Olhando para o pequeno negócio, que dica você daria o seguinte? Empreendedor, faça isso, se organize, porque você vai conseguir faturar mais sem ficar preso diariamente em contas e em preocupações. Olha, esse conselho eu queria que tivesse me dado quando eu estava lá atrás. A primeira coisa que eu sempre fui a pessoa que criava as empresas pensando na inovação. Mas a gente tem que cuidar muito do nosso fluxo de caixa, do nosso administrativo. E antes era uma coisa muito mais complexa. Você tinha que pedir um relatório para alguém. E hoje tem ferramentas gratuitas, tem ferramentas por um valor bem pequenininho, que eu tenho 3 CNPJs e está tudo aqui no meu celular. E lá eu posso ver tudo como eu vejo o extrato do meu banco. Então, esse olhar também todo dia para o seu caixa, esse cuidar, né, se estamos pagando para sair as certidões certinho os nossos impostos, esse detalhe é muito importante. Então, a dica que eu dou é use a tecnologia para você ter a coisa mais difícil dos tempos atuais, que é o seu tempo. E aí agora você tem ferramentas que lá no próprio portal do Sebrae eles falam de algumas ferramentas para começar a utilizar. Então, eu concordo que continua fazendo negócios tinta no papel, o caderninho ali da mercearia. Mas o caderninho da mercearia está digital e você pode acordar de manhã e ver quanto vendeu, o que vendeu, o que falta de estoque e se organizar. É engraçado essa história do caderninho, né? Porque
ainda tem gente que realmente mantém essa prática e se pegar fogo, como é que fica? Mas você sabe que eu tenho digital e eu tenho um caderninho também, né? A minha geração gosta dos caderninhos, acho que é do professor, né? A gente gosta de... Me diga uma coisa, na sua visão, dá para competir e colaborar? A competição ela é muito sadia, quando não é uma competição predatória, quando não é uma competição que sobe os níveis muito, muito altos, né? A competição ela faz bem. Por exemplo, aqui tem palestrantes fantásticos, isso é bom, porque um estimula o outro para ser melhor. Eu acho que a competição sempre é bom. Mas o século XXI, a grande palavra é colaboração. E aí, a gente gosta dessas coisas dos mais antigos, né? Como dizem os pescadores, né? Quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Então, é muito importante você ser o primeiro, o pioneiro. Mas quando você tem um ecossistema, o ecossistema vai prosperando mais. Então a colaboração faz parte. Eu acho que a grande colaboração vocês vêem nos empretecos, né? Isso. Quem fez empreteco vira uma família. Isso. Vira uma comunidade. Isso. Eu acho que durante a vida a gente vai vendo que sempre a gente vai precisar, mesmo sem perceber, da ajuda de alguém que você encontrou lá atrás. Então essa colaboração é importante. Gil, hoje os pequenos negócios, na sua visão, na sua caminhada aí pelo Brasil inteiro, dando palestra, mas também escrevendo, você acha que os pequenos negócios eles estão aproveitando bem essas oportunidades das novas tecnologias? É que eu acredito que eles estão aproveitando bem, não é porque eu estou aqui com o Sebrae, mas o Sebrae faz um trabalho que está sendo copiado no mundo, de ajudar as pessoas com cursos, com eventos como esse. Mas eu acho que está faltando um pouco para nós de ousadia. Da gente entender que é importante a gente vender para nossa cidade, para o nosso estado, mas a gente tem um público mundial aí esperando essa criatividade brasileira. Eu acho que está na hora da gente... Foi muito bacana que agora no evento, uma das empresas que se apresentou lá para ganhar um prêmio, ele é uma empresa de marca para levar empresas aqui do nosso estado para o mundo. Eu acho que é essa preocupação que a gente tem que ter. Porque todo mundo do mundo está querendo vir para o Brasil, então a gente também tem que ir para o mundo. E o que mais tem... É um ponto de atenção nosso, que a gente está num momento de novas tecnologias mesmo, que é chamado da economia da inteligência artificial. Isso. E para o micro e pequeno vai ser fantástico as disponibilidades que estão acontecendo de ferramentas gratuitas que vai dar, o que a gente já disse, o tempo, mais tempo para pensar no produto, mas também para controlar o seu dia a dia administrativo. E eu acho que a gente tem que usar mais o IA. Nesse momento agora, a gente está vivendo, é normal no mundo, o pânico tecnológico. A IA vai acabar com tudo? Não. A IA vai nos transformar em pessoas melhores, em empresários, em empreendedores melhores. Então, o grande ponto é experimentar. Experimente, não tenha medo, é uma mudança. E sempre que tem grandes mudanças, alguém vai dizer que o mundo vai acabar. E um dos exemplos que eu dei ali, eu acho que é bacana de falar aqui no nosso podcast, em 1900, na Expo Paris, chamaram 200 cientistas porque o mundo estava preocupado que ele acabaria atolado em fezes de cavalos, porque eles achavam que era um excesso muito grande de carroças, de carruagens, e o mundo nunca acabou, e sempre a gente sai melhor. Então essa economia da inteligência artificial é a maior janela de prosperidade da nossa geração desde o pós-Segunda Guerra Mundial. E quando eu falo de prosperidade, não é só prosperidade financeira, é prosperidade em todos os aspectos, de colaborar, de saúde, de criar novos negócios. O que a gente viveu ali há 23 anos atrás com o advento da internet comercial, que abriu um super leque, estamos vivendo o mesmo momento agora de novos tipos de empresa. Então você que está nos assistindo, como você pode fazer seu negócio para esse próximo salto que estamos bem no meio dele? E entender também o seguinte, eu concordo contigo nessa questão da inteligência artificial, eu acho que ela não substitui de forma nenhuma o humano. Mas por outro lado também é o seguinte, não vá achando você, empreendedor, que usar a inteligência artificial, cometendo os erros que você está cometendo sem o uso dela, vai resolver o seu problema. Muito ao contrário, você vai praticar os seus erros de forma exponencial. Simples assim, né? Precisa primeiro aprender de como que a ferramenta pode lhe ajudar, onde é que você está errando e não transportar esse erro para a ferramenta, porque senão também não adianta de nada. Porque antes de ser ferramenteiro, você tem que ser estrategista. Isso. E você tem que ter aquela humildade de falar assim, o que eu estou errando agora? O que eu posso melhorar para isso? Então, antes das ferramentas da inteligência artificial, somos nós. E olhar no espelho é uma coisa meio dura às vezes, né?
Não na vida adulta não é uma coisa tão bacana como era na adolescência. Então, no trabalho também é assim, a gente tem que se olhar no espelho, tirar nossos véus de ignorâncias que todos nós temos e falar assim, o que eu posso melhorar nesse quesito? O que eu vou trazer para a próxima fase da minha empresa? Que acho que a nossa grande discussão, que o Sebrae ajuda muito, é a prosperidade das empresas, o tempo de vida delas, como que elas passam dos 5 anos, como elas passam primeiro de 1 ano, depois de 5 anos, né, depois de 10 anos. Acho que esse é o nosso desafio agora como nação. E o outro ponto, a gente já disse aqui, com tanta inovação, com tanta inteligência artificial, a gente quer o contato humano. E aí, como o seu negócio combina com o contato humano? Isso. Gil, eu queria sair um pouquinho dessa questão das tecnologias, da inteligência artificial e ir para algumas questões que eu acho que você abordou na fala anterior aí, que é a questão do brasileiro ser criativo, né? Eu também acredito nisso, ele é criativo, mas o Brasil ele tem um problema sério quando a gente fala de competitividade, né? Exemplo prático, assim. Hoje, se a gente quiser comprar roupas, acessórios, vai lá na Shein ou em qualquer outro aplicativo. Agora tem o Temu também, né? Enfim, são vários aplicativos que já existiam, só não tinham propagandas antes, mas esses agora fazem propaganda intensiva e a gente compra e recebe muitas vezes, eu costumo dizer isso, recebe o produto dentro de um saco de lixo que vem da China e tal. E aí às vezes eu fico me perguntando, e aí aqui no Brasil a gente tem um problema sério de falar de competitividade sobre o aspecto dos tributos, da burocracia brasileira, mas é curioso porque a gente compra um produto chinês sem saber como que ele foi produzido, né? As condições de trabalho, a obediência agora às questões de meio ambiente. E quando a gente olha para o Brasil, a gente enfia um monte de exigência. Dá para competir desse jeito? A China é um perigo, porque tudo que ela puder, eu estive lá várias vezes, e o que colocaram dentro do pensamento chinês é assim, primeiro nós precisamos defender nosso 1,6 bilhões de chineses. E depois a gente pensa no resto. Isso é muito complexo e não é um pensamento do século XXI. Mas eu acho que sobre a nossa competitividade, então a China eu acho que está se pensando em formatos da gente segurar essa onda, esse tsunami que está vindo de produtos chineses, como você disse, que não respeita muito conceitos de meio ambiente, todos os conceitos de ESG que são importantes, né? Mas nem de legislação trabalhista. Eu nem digo legislação trabalhista, mas no sentido de não respeito ao trabalhador do ponto de vista de segurança do trabalho. Não, eles estão tirando fábricas de roupas de fast fashion da China e colocando em Bangladesh. Isso, você pode pegar vídeos agora e ver pessoas trabalhando sem nenhum tipo de calçado, sentado no chão. Imagina você trabalhar lá 8, 12 horas. Então a gente tem que respeitar isso porque foi uma conquista da sociedade ocidental. Mas sobre nós, brasileiros, sobre a competitividade, eu viajo muito esse Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem um ponto que a gente precisa recuperar que é muito importante. A nossa autoestima. Não é de agora, mas a gente tem que entender que não importa se você está numa pequena cidade, se você está aonde você esteja, você é capaz de ser grande no que você está fazendo e, se não for grande, de fazer com excelência. Então, eu acho que nos últimos 30 anos, na educação básica, né, na educação fundamental, a gente não trabalhou essa essência que é do nós acreditarmos em nós mesmos. Uhum. Então, quando eu falo muito com jovens, especialmente, eu falo assim, olha, você consegue, você acredita. Eu acho que isso os nossos cursos do Sebrae faz, mas o nosso empreendedor ele tem que falar, nós somos capazes. Nós fazemos coisas maravilhosas, nós temos a criatividade. Se dados foi o petróleo do século passado, já foi, agora são a criatividade. Então a gente tem que ter isso muito claro e recuperar a nossa autoestima. Eu faço um trabalho com jovens e um dos meus pontos não é falar só de tecnologia, porque eles já estão no celular, já estão nas redes. Você é capaz. Difundido completamente, né? Nem discute mais de tecnologia, mas como que ele pode utilizar disso para buscar a criatividade. Mas, Gil, só abrindo um parênteses aqui, é que assim, eu acho que a gente, no Brasil, precisa discutir se nós queremos que realmente nós venhamos a ser uma nação empreendedora, além daquilo que a gente fala, né? E, portanto, permitindo algumas coisas, não para desrespeitar, obviamente, o trabalhador, nem regras de ESG e tal, não sei o quê. Não é isso, mas assim, ou nós desenvolvemos ou seremos pobres eternamente.
né? Eu acho que o pequeno negócio sofre muito disso, né? Não que eu seja a favor desse modelo da China, mas a China escolheu o seguinte: eu vou tocar o país ainda que eles respeitem algumas regras. Tomaram conta do mundo. E depois consertaram algumas coisas. E hoje a gente fica reclamando e criando barreiras de leis, de série de coisas para tentar barrar esse avanço. Mas a gente não consegue mais hoje, porque os próprios chineses já estão em território nacional produzindo e comercializando o que muito dentro do modelo que eles aprenderam lá. Como é que o Brasil pode mexer nessa competitividade dos negócios no Brasil? Porque não basta só a criatividade, né? Eu posso ser criativo, mas se eu tiver uma regra que me peça a minha criatividade se transformar num negócio, não adianta de nada. Eu acho que o Brasil está no momento de fazer o seu pacto social para o século XXI. E não tem nada a ver com um governo X ou Y. Nos últimos 40 anos, eu acho que nós não cuidamos, o Sebrae cuidou, mas nós não cuidamos dessa educação empreendedora. Vocês têm isso, levam para as escolas, mas isso é um projeto de nação. Eu acho que a gente só muda uma nação, como a China fez, mexendo na educação de alto impacto desde a primeira infância. E desde a primeira infância, falando desses valores que vamos ser muito realistas, no mundo inteiro o emprego de carteira assinada está acabando. Sim. A gente pode... mas está acabando. As fábricas vão ficar mais modernas, com mais robôs, com mais máquinas. E para isso a gente vai precisar das pessoas sendo empreendedoras, mesmo ou micro ou pequenos, e alguns virando médias e grandes empresas. Então, esse conceito do empreendedorismo ele tem que vir desde a primeira infância, que a gente viu os Estados Unidos, que depois foi superado pela China, de vender limonada desde criança. Eu acho que chegou a hora da gente repensar. Eu sei que o Sebrae faz um trabalho muito grande na educação empreendedora, e todos são possíveis de ter o seu CNPJ. E também de explicar que é bacana, uma parte da sociedade precisa prestar concurso. E está tudo bem, a gente precisa dessa sociedade. Mas tem outros caminhos para a gente seguir. Uma parte, eu fui ensinado a trabalhar, que eu tinha que ter emprego em multinacional. É muito bacana ter emprego multinacional, mas quando você cria um produto novo e vê que ele deu certo, quando você cria empregos para pessoas da sua sociedade, isso é um presente. Não é só o lucro ser empreendedor, tem outros valores implícitos intrínsecos que são importantes. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, o empreender é difícil, mas quando você prospera, você fala, puxa, valeu tudo isso. Tem um dado interessante, né? A gente tem esse dado no Sebrae, de que a própria pesquisa Gen também tratou disso. Você tem as pessoas que querem empreender, em geral, começam pela informalidade. E se você pega os negócios iniciais, cerca de 40% mais ou menos deles são informais, né? Parece que o Brasil condena o pequeno negócio a não ser formalizado diante de tanta burocracia. Esse é um ponto que está na hora da gente não ter tanta burocracia. Vários estados estão diminuindo o tempo de fazer uma empresa. E eu vi muitos casos de burocracia porque lá atrás demorava 6 meses para abrir uma empresa. Só que você tinha um cliente ali, você tinha que... O que eu vou fazer? Vou comprar uma nota? O cliente não vai dizer, não vou esperar 6 meses para poder você me vender. Não existe isso, né? Então isso está caindo, mas a gente vê que podemos melhorar mais. Eu acho que você gosta de dados que eu percebo, né, de números, de pesquisas. A gente não pode ter a 9ª economia do mundo, a 8ª economia do mundo, e estar entre quase os 100 países mais burocráticos. Eu acho que está na hora da gente fazer um pacto da academia, da iniciativa privada, do governo, das instituições de economia mista como o Sebrae, de falar, vamos aqui repensar todo mundo. E é de novo uma colaboração. Cada um vai perder um pedacinho do bolo, mas aí o bolo vai aumentar. Sim. Então acho que está na hora da gente fazer esse pacto, que a discussão está muito quente na sociedade. E você que é empreendedor, tem uma coisa em mente. Coloque na sua cabeça. Inovação não é tecnologia. Nunca foi, né? Inovação é inovação de processos. E aí, como a gente está tratando desse tema, embora você diga assim, saímos de tecnologia disruptiva para burocracia, não. É preciso também que os governos, né, e quem sabe tenha um agente público que esteja assistindo esse podcast, entenda que é o seguinte: inove nos processos e permita que os pequenos negócios transformem efetivamente a economia. Né? Olha, inovação, você sabe que tem ali o acadêmico dizendo que é inovação, mas eu gostei de uma das mais
de uma definição que uma pessoa me disse uma vez, que é assim, inovação é emitir mais notas fiscais. Boa. E com isso é você deixar mais simples para o cliente. Vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa que foi pequenininha há 25 anos atrás, hoje é uma gigante. A Amazon. Boa. Quando ela começa a Amazon, ela cria um tipo de um livro para os seus funcionários que chama assim, Não Me Faça Pensar, para o consumidor. E eles falaram assim, para o consumidor que está entrando agora no mundo online, ele não pode mais dar mais de 2 cliques para comprar. Hoje é 1 clique só. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso. Assim, as pessoas, num mundo tão complexo, a gente quer uma coisa fácil. A gente quer entrar no WhatsApp e falar assim, me vende esse produto, vamos fechar agora. Eu acho que a inovação é simplificar. Existe a inovação radical, que está baseada na inovação tecnológica, mas a inovação é também, às vezes, observar que, será que aquele horário que você está abrindo a sua loja, por exemplo, é o horário ideal ou é melhor funcionar num outro horário? Então, isso é uma inovação. Isso. Gil, se você tiver que dar aí um conselho para o nosso cliente Sebrae, que conselho você daria hoje, do ponto de vista da inovação, do ponto da tecnologia, mas sobretudo aproveitando as oportunidades dentro daquilo que você já viu aí mundo afora? O que é que você diria para ele? Olha, nós estamos vivendo um momento fantástico de redefinir o nosso planeta. A gente tem que combater todo dia a progressofobia. A progressofobia é aquilo de dizer que o mundo está pior. O mundo nunca esteve tão bem. Hoje, a grande maioria de nós vivemos melhor do que um rei Luís XV. Existe problemas? Existe, mas tem todo dia pessoas acordando. Nós aqui, vocês, sábado pela manhã, ensolarado, acordando para fazer um evento para difundir conhecimento. E o conhecimento nunca foi tão poderoso. Então, aprender todos os dias. E o conselho que eu dou é, aos 50 anos de idade, a gente começa a fazer reflexões. Eu vi muita gente que fez caminhos mais curtos para a prosperidade. Mas aos 50 anos tem algo que é muito importante. A moeda do século XXI é a reputação. Eu só estou aqui com vocês há 20 anos. Demora uns anos para voltar, mas há 20 anos eu venho visitar nosso Sebrae de Maceió, porque a gente criou uma relação de respeito. E aí a frase que eu digo é uma frase que não é minha, que me ensinaram, que diz assim, sejamos honestos, mesmo que outros não são, mesmo que outros não serão, mesmo que outros não possam ser. Às vezes a gente vai vender uma coisa e não deu tempo de entregar. Vamos ser honestos para falar que não deu tempo. Às vezes a gente prometeu uma coisa e na hora H saiu diferente, acontece. Vamos ser honestos nisso. Eu acho que é isso que a grande inteligência humana faz parte. E o entender que sair para conversar, escutar o nosso podcast, está no centro da inteligência colaborativa, que diz assim, não é uma frase minha, de um professor amigo que diz assim, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E quando a gente aprende isso, a gente muda a nossa relação com os mais jovens, com as outras classes sociais. A gente entende que ou o mundo é de todos ou não é de ninguém. Maravilha. Rapaz, eu virei um fã desse cara. A primeira vez que eu vi uma palestra dele, eu digo, rapaz, esse cara tem sempre a dar uma grande contribuição. Obrigado, Gil. Uma honra, obrigado mesmo. Bom tê-lo aqui e tenho certeza de que muito em breve estaremos juntos. Muito em breve, você sabe disso. Obrigado mesmo. Valeu. Acompanhe o Sebrae nas redes sociais. Também acesse o portal do Sebrae e veja as oportunidades que você tem para crescer o seu negócio. E fique atento, vem mais informação e mais entrevistados no nosso podcast Sebrae.